Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação do, do seminário, né, sobre degradação em blendas e compósitos, irei iniciar minha apresentação falando sobre os tipos de ensaios para identificar uma blenda. Pronto. O primeiro, temos o DSC e o DMA, onde o DSC ele é importante porque ele permite observar as transições térmicas dos polímeros, como temperatura de fusão e transição vítrea. Então, isso vai ajudar a identificar se a blenda ela vai ser miscível ou não, já que blendas miscíveis eles tendem a apresentar uma única TG. Já o DMA, ele avalia o comportamento mecânico dinâmico com a variação de temperatura. Então, ele fornece informações sobre rigidez, amortecimentos e miscibilidade. Em seguida, a gente tem os ensaios químicos, que envolve técnicas como FTIR, que ajuda a identificar grupos funcionais e possíveis interações químicas entre os polímeros da blenda. O GCMS ele pode ser utilizado para identificar componentes voláteis ou até mesmo aditivos que estão ali presentes no material. Então, a seguir, a gente tem a difração de raio-x, que mostra a cristalinidade dos polímeros, que pode mudar quando eles são misturados. E, por fim, né, a microscopia, que ela é essencial para observar a morfologia da blenda. Então, a gente pode verificar que cada grupo de ensaios contribui com uma parte importante da caracterização. Os térmicos mostram o comportamento físico e os químicos eles revelam a composição e interação, e a microscopia confirma visualmente a estrutura da blenda. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto. Aqui na figura 21, a gente tem a microscopia de uma blenda polimérica, que foi uma imagem realizada pela Anfico, e na figura 22 a gente tem a estrutura superficial de uma blenda polimérica feita através do MEV. Bom, falando sobre compósitos e nanocompósitos, efeito das cargas minerais e agentes de reforços, a gente pode classificar que os compósitos eles são materiais heterogêneos e multifásicos, ou seja, eles são formados por mais de uma fase. Então, dentro deles, sempre teremos uma fase contínua e uma fase descontínua. A fase contínua, ela é chamada de matriz polimérica. É ela que vai envolver todo o material e ela também é responsável por transferir os esforços mecânicos, como tração e flexão. Já a fase descontínua, ela é chamada de carga, e essas cargas elas podem ser subdividida em duas etapas dentro do compósito. A primeira etapa seria as cargas de enchimento, que também é chamadas de carga inertes, que elas entram principalmente para reduzir o custo do material, mesmo não sendo reforços estruturais, elas também acabam modificando algumas propriedades do polímero. E na segunda etapa, a gente tem as cargas de reforço, ou agentes de reforço. Elas têm a função de aumentar a resistência mecânica, deixando o material mais forte e mais rígido, né? Nesse caso, a interação entre a matriz e o reforço ele é fundamental, porque ela vai determinar as propriedades finais do compósito. Então, independente do tipo de carga, o que teremos no final é sempre um material heterogêneo multifásico, combinando matriz e carga. Então, um exemplo muito comum de carga inerte usado em termoplástico é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que ele é um composto inorgânico extraído de jazidas naturais. Então, além do carbonato de cálcio, ele pode conter pequenas quantidades de outros componentes, como carbonato de magnésio, óxido de ferro e umidade. A fibra de vidro, né, falando um pouco sobre ela, ela é amplamente usada em compósitos moldados por injeção, principalmente quando a fase contínua ela é formada por polímeros como poliamidas, poliésteres, polietileno de alta densidade, polipropileno e entre outros. E esses reforços, ele é formado por monofilamentos curtos que são distribuídos aleatoriamente, né, dentro da matriz, e o comprimento dessas fibras elas vão variar aproximadamente de 0,1 a 2 milímetros, e o diâmetro fica em torno de 10 a 20 micrômetros.
dependendo da aplicação e também vai depender do fabricante.